Olá, Veloz, tudo bom? Aqui é Fábio Júnior Soma e hoje nós vamos para mais uma análise de Instagram. E a análise do Instagram hoje vai ser do Dr. Reginaldo Rena, que é um médico nutrólogo. Nós já estamos aqui com o Instagram dele aberto e começamos aqui dando uma olhada, aquela olhada geral, né? Primeira coisa que a gente nota é justamente o nome, né, da conta, o login da conta, que é Dr. Reginaldo Rena. É muito importante que a gente tenha já o DR aqui no login, porque as pessoas já identificam como doutor. Então, DR Reginaldo Rena tá bem interessante aqui e tá legal porque já chama atenção. Logo depois nós vemos para foto. A foto aqui ela tem esse círculo azul que ela não está ajudando muito, porque esse círculo ele não soma nada, e nós temos aqui o RQE. Só que o registro de qualificação, o CFM ele não exige o registro de qualificação de maneira exposta assim na tua imagem pessoal ou até mesmo aqui na tua descrição. Então, não é necessário, segundo o Conselho Federal de Medicina. Então, você não é obrigado a fazer isso na sua publicidade. Eu não acho que esse azul aqui ele some muita coisa, não. Eu acho que ele simplesmente é uma coisa extra, diminui o tamanho da foto, a gente vê um pouco menos o rosto e a gente sabe que as pessoas se identificam com pessoas. Então é muito importante que o teu usuário, quando ele entre aqui, ele já identifique aquela imagem, aquela pessoa que é o doutor. Então acho que essa foto aqui ela pode ser melhorada, pode ser inclusive a mesma imagem, mas sem esse círculo azul para sua imagem ficar maior, mais de frente mesmo para o seu usuário, tá? Nós temos aqui no nome médico nutrólogo. Eu acho muito importante que aqui você tenha justamente a sua profissão e tudo mais, porque as pessoas vão procurar lá por médico nutrólogo e vão encontrar você. Mas, como o do DR, então a gente tem dois R's aqui, né? DRR Reginaldo Rena, tudo junto assim, ele fica um pouco confuso para a pessoa entender seu nome. O sistema vai entender. Quando a pessoa procurar Reginaldo Rena lá na busca do Instagram, o sistema vai entender que é o Dr. Reginaldo. Mas, visualmente, de repente a pessoa fica um pouco confusa aqui com esse médico nutrólogo. Então, eu aconselharia a colocar também Reginaldo Rena aqui. Reginaldo Rena, médico nutrólogo. Aqui cabe 30 caracteres. Então, eu acredito que se não couber Reginaldo Rena, então Dr. Rena, porque eu notei aqui que várias vezes, até aqui na publicação, já vou aproveitar, já vou entrar, então aqui na publicação é Dr. Rena. Então eu acredito que poderia ser Dr. Rena, Dr. Ponto, espaço Rena, tracinho médico nutrólogo aqui. É uma forma de identificar mais facilmente para o seu usuário. Porque aqui ele confunde um pouquinho quando o nome começa com R, fica DRR, Reginaldo Rena, fica meio misturado, né? Então só, isso é uma visão mesmo de paciente, de cliente, de quem está buscando aqui na conta, de repente ele não vai te encontrar imediatamente porque ele se confundiu um pouquinho aqui. E a gente tem que facilitar tudo para os nossos usuários, né? Então tá ok, mudando esse nome aqui a gente tem a definição de médico, né? Porque essa aqui é uma conta que já está registrada como médico aqui, excelente. Vamos agora para a descrição, a nossa famosa bio. Já vi aqui que você utiliza hashtags na bio, que é bem importante. Nós temos o RQE aqui, como nós falamos antes, isso não é obrigatório, então acredito que aqui nós temos a possibilidade de colocar 150 caracteres. Esse número aqui, esse RQE, ele vai estar ocupando alguns caracteres que você poderia utilizar de uma forma mais ampla, mas eu acho que dá para aproveitar melhor esse espaço. A gente tem hashtag nutrologia, que eu acho que é bem importante, porque isso aí o sistema entende cada vez mais, que ele já vê aqui nutrólogo, médico, doutor, nutrologia, o sistema cada vez mais te coloca próximo a outros nutrólogos quando é feita a busca, então isso é bom. E autor dos livros, é muito legal a gente mostrar aqui na bio a autoridade. Então, quando você bota que você é autor de livros, você já demonstra essa autoridade. Tem o guia da longevidade e também a mulher e a osteoporose aqui. Essas hashtags, deixa eu clicar aqui para ver. Nós temos 7 publicações aqui e acredito que possivelmente sejam aqui Dr. Reginaldo, Dr. Reginaldo Rena. Essas publicações são todas do Dr. Reginaldo mesmo. Algumas lá de 2015, né? Já aqui tem uma capa do livro que é interessante.
Não sei se essas hashtags aqui elas contribuem muito porque elas não estão sendo muito utilizadas, né? Então, dois conselhos. Ou você começa a utilizar essa hashtag mais vezes, ou então existe a possibilidade de você até criar um Instagram para cada um desses dois livros aqui. Então você colocaria arroba Guia da Longevidade e arroba A Mulher e a Osteoporose, que seriam dois perfis, e a pessoa clicaria aqui e iria para o perfil. O perfil não precisa ter muita coisa, mas é só falando um pouquinho do livro, capa do livro, alguma coisa que fique mais fácil, porque quando eu clico nessa hashtag, A Mulher e a Osteoporose, eu vejo 5 imagens, aqui tem a capa, são duas capas diferentes, aqui deve ser duas edições diferentes, mas ele não me dá tanta coisa. Eu acho que poderia sim fazer de repente dois perfis, um para cada livro, até para dar um pouco mais de chamar um pouco mais atenção para esses livros e isso aqui ficar um pouquinho mais chamativo. Tá legal a hashtag, tá bacana. Hoje dessa forma é uma forma bacana. Eu acho que tá funcionando, mas poderia funcionar melhor se fosse de repente um perfil direto ou se tivesse mais posts sobre estes livros. De repente eu já te recomendo a fazer mais alguns posts ou até mesmo marcar cada vez que se falar sobre esses livros em algum lugar, você marcar essa hashtag. Inclusive quando você encontrar esse livro em algum lugar, de repente você está andando pelo Instagram de uma editora e os livros estão lá. Você pode comentar essa hashtag. Você comenta a hashtag Guia da Longevidade e esse post ele vai ser indexado junto na hashtag. Então, por exemplo, se você foi na sua editora e marcou hashtag Guia da Longevidade em todas as vezes que eles falam do teu livro, essas postagens também irão aparecer aqui e vão somar um pouco mais pro teu cliente, pro teu paciente, pro teu leitor, né, e pro teu próximo seguidor também. Então é legal, a gente tem essa autoridade aqui, é legal. Daí tem São Paulo e Alphaville. Esse São Paulo está repetido aqui, SP, e Alphaville repetido aqui. Como a gente tem esse espaço, como eu falei, nós temos 150 caracteres, eu deixaria, deixa eu pegar aqui minha canetinha, eu tiraria esse RQE aqui, que ele não me interessa muito, tiraria essa parte aqui também, porque ela vai ampliar a minha foto, e esse SP e este Alphaville aqui, eu substituiria por essa hashtag aqui. Então, essa hashtag São Paulo e o telefone, e essa hashtag Alphaville e o telefone. Eu acredito que não precisa duas vezes o ícone de telefone também. Por quê? Porque você coloca uma vez o ícone de telefone, bota hashtag São Paulo e o número de São Paulo, hashtag Alphaville e o número de Alphaville. Isso já fica bem claro para o teu cliente aqui, para o teu seguidor. Opa, deixa eu voltar aqui que eu tirar, voltei. Deixa eu vir para cá. Pronto, já voltei aqui. Então, se a gente tira esse ícone aqui, ele já vai aumentar a possibilidade de escrever um pouquinho mais. E o que eu digo escrever um pouquinho mais? Escrever sobre o seu posicionamento. Essa parte da bio é muito importante para você falar sobre o seu propósito, sobre por que você tem esse perfil, o que você tem de diferente das outras pessoas. Então eu colocaria ali nutrólogo apaixonado por mudar vidas, nutrólogo apaixonado por nutrólogo que defende tal segmento. Eu acho que aqui é importante você colocar esse seu diferencial, esse posicionamento único. Lá na 15por7.com nós temos um curso que é chamado Curso Essencial de Marketing para Médicos, e ali a gente fala muito sobre essa questão do posicionamento, e é muito importante esse posicionamento. E você tem caracteres aqui sobrando para utilizar nesse posicionamento. Isso iria dar um up aqui nessa nossa bio, tá? Ok, então aqui nós temos também o site, ortomolecular.me. Eu vou clicar aqui no site só para a gente dar um pulinho ali, para rapidamente dar uma olhada. Ah, legal, o site ele é responsivo, então aqui no celular eu já consigo ter uma ideia do site. Isso é importante, que esse site seja responsivo, porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas vai acessar através do celular. Então é muito importante. Aqui tem o endereço, Barueri, Brasil, tudo legal, tá bem tranquilo. Acho que essa parte da bio já deu para entender o que a gente pode modificar aqui para deixar isso mais chamativo, mais informativo, né? Outras dicas a gente tem no nosso curso InstaDR, também lá no 15por7, que ensina muitas coisas sobre a bio e tudo mais. Depois nós temos aqui os nossos stories, aqui são nossos stories fixos, né? Hoje nós não temos nenhum story aqui publicado e nós temos os nossos highlights do story. Acho que aqui poderia ter uma capinha
porque como corta aqui o tamanho corta o escrito aqui, o termo, então aqui o guia longevidade eu acredito que deve ser do livro. Poderia ter uma capinha mais bonitinha aqui. Aqui tá legal, 20 anos da primeira edição, ele já me leva pro livro. Mas aqui tá um pouco confuso, eu não tô entendendo o que que é isso aqui. Então quando eu clico, homocisteína, ok, e aqui já tá falando, né, sobre a homocisteína, é só uma chamada, seja dosou a sua, sabia que se estiver elevada pode aumentar o risco de infarto. Não me diz muito esses stories aqui para manter ele fixo, né? E aqui me diz que é 20 anos da primeira edição também. Eu acho que você poderia gravar um story seu falando sobre, então, tem essa primeira parte aqui. Você já dosou a sua homocisteína? Sabia que se estiver elevada pode aumentar o risco de infarto? Então você grava um story falando por que esse risco de infarto, derrame, demência. Explica um pouco disso e coloca esse stories fixo aqui também para a pessoa entender, porque ficou um pouco vazio, né? Me diz isso aqui. Aqui o livro também. Grava stories falando sobre o livro, a história do livro, o que o livro fala, por que eu deveria comprar esse livro. Então acho que é bem interessante e deixa esses stories fixos. Isso aqui ficou como uma capa, tá legal, tá bacana, mas pode melhorar porque ele não está me dizendo muito aqui. Então a gente pode adicionar mais para o nosso cliente, né? Nós temos aqui o telefone e e-mail, como a gente já comentou antes, e agora vamos dar uma olhada, aquela olhada geral, panorâmica sobre o perfil, né? Olha só, olhando assim, esse perfil ele não tem uma linguagem, né? Ele não tem uma linguagem, não tem uma sequência de cor, uma sequência de fontes, é tudo meio misturado. Aqui eu tenho uma foto, aqui eu tenho uma pessoa, aqui eu tenho um texto bem chamativo, e ele ainda está um pouquinho confuso. Qual que é a minha sugestão? Minha sugestão é começar a trabalhar, isso é bem simples, você não precisa contratar agência, não precisa contratar pessoal de marketing, nada. É só você criar, também lá no curso de Instagram, no InstaDR a gente fala melhor sobre isso, você criar uma sequência, um calendário de publicações. Então quando você tem um calendário de publicações, fica muito fácil para você entender o que você vai publicar. Então você já sabe, no meu calendário eu consigo fazer um post por semana, 2 posts por semana. Então você tem ali segundas e quartas-feiras eu sempre vou fazer um post. Então eu já começo a criar. Na primeira semana eu vou falar sobre hormônios. Então eu vou fazer 2 posts sobre hormônios. Na segunda semana eu vou falar sobre vitamina C. Então eu vou fazer 2 posts sobre vitamina C. Na outra semana eu vou falar sobre homocisteína. Então eu vou fazer 2 posts sobre homocisteína. E daí você consegue manter uma linha de... uma carinha, assim, uma linha editorial que fica um pouquinho mais parecido, para que a pessoa ela bata o olho e ela se sinta atraída por esse perfil. Porque quando eu olho assim, de repente a pessoa não sente vontade de seguir esse perfil. Quando ela olha assim, que está meio bagunçado. E é incrível. A gente tem que entender que as pessoas, o usuário, isso é inconsciente nosso, isso está lá no nossa, né, isso já vem ancestral. Quando a gente vê uma coisa um pouco bagunçada, automaticamente a gente associa a bagunça à vida da pessoa também. E então a pessoa olha isso aqui e ela diz assim, poxa, essa pessoa ela não é muito organizada, não sei se eu confiaria para me consultar com ela. E isso é incrível, isso acontece. Ninguém vai te falar isso, mas isso acontece. Isso a pessoa olha e ela vê meio bagunçada e na cabeça dela a empresa é bagunçada, o consultório é bagunçado, então é muito importante a gente ter isso em mente, né? Vamos ver aqui a última publicação, teve 54 curtidas. O primeiro lançado em 1998, o Guia da Longevidade, deveria ser o primeiro livro lançado, né? Ficou meio estranho, assim, meio difícil, né? O segredo hoje no TBT é o lançamento do meu primeiro livro, Guia da Longevidade, 1998, que em breve sairá a 5ª edição pela Novo Século Editora. Ó, de repente na Novo Século lá você encontre outras postagens sobre o seu livro e daí possa colocar a hashtag, né? Vamos ver aqui os comentários. Ah, legal, aqui estão as hashtags. Eu gosto muito da ideia de hashtags no primeiro comentário, porque é independente. Cada vez que você coloca uma hashtag numa imagem, não importa se você colocou a hashtag aqui na sua legenda ou se você colocou nos comentários, o Instagram entende essas hashtags. Ele vai te indexar em todas essas hashtags. Só que daí quando você coloca aqui no comentário, ela fica um pouco mais organizada, porque aqui fica bonitinho, fica limpinho. Já tem um hashtag aqui que é TBT e o @Novo Século Editora, né, que já chama, e depois tem essas outras hashtags embaixo. Eu acho isso legal. É legal aqui, ó, isso aqui
é muito bacana quando as pessoas fazem esse tipo de... Isso gera autoridade. Quando a pessoa diz, eu tenho esse livro autografado, ela fala com orgulho e você responde, isso é muito legal, isso é muito bacana, porque isso gera uma autoridade para você. Uma dica que eu te dou é até fazer um print disso aqui, você vai lá, recorta essa imagem aqui e faz um stories lá e diz... olá pessoal, o Guia da Longevidade, ele em breve terá sua 5ª edição. Veja o que as pessoas que já leram estão falando. Eu acho que isso é bem legal, isso estimula bastante as pessoas, porque isso aqui é o que a gente chama de prova social. Isso é uma prova de que o teu trabalho funciona, né? Parabéns, doutor, também tem autografado, que privilégio, olha. E você respondeu, acho que é muito importante responder todo mundo. Gostei, tá bonito isso, tá legal. Eu acho que isso é um ponto muito positivo. Vamos ver a próxima postagem aqui. A próxima postagem foi no dia 2 de junho, né? São poucas postagens por mês. Eu acho que está faltando aquela agenda de postagem para a gente saber direitinho, para a gente ter uma coerência. Porque as pessoas, é assim, a rede social em geral, ela funciona assim. A rede social, ela gosta de quem publica. Então, quanto mais você publicar, mais o Instagram vai te mostrar para as pessoas. E o Instagram, ele gosta que você tenha uma certa... que você mantenha uma frequência. Porque se você fizer um post dia 1º, um post no dia 10, um post no dia 18, outro post no dia 5 do outro mês, nem o seu seguidor, nem o Instagram entendem qual é a sua proposta dentro da ferramenta. Então se você tiver, poxa, eu não tenho muito tempo, tudo bem, posta uma vez por semana, mas posta toda semana. Então toda quarta-feira você posta. 4 vezes por mês, não é muito. Não, mas eu tenho mais possibilidade, então coloca uma agenda. Segundas e quarta. Segunda, quarta e sexta eu sempre posto. Terças e quintas eu posto. Isso é legal porque o sistema entende como você funciona e o teu seguidor também entende que sempre vai ter novidade e dele te segue. Porque quando o seguidor olha e você tem 3 posts no mês, ele não te segue porque ele pensa, nem vale a pena seguir essa pessoa aqui porque esporadicamente eu entro aqui e olho só, né? Aqui tem bastante texto, assim, tá legal, tá chamando, mas eu acho que esse texto, você já tem, possivelmente você repete alguma coisa esse texto aqui também. Eu faria uma chamada aqui, como você tem uma chamada aqui, por exemplo, hormônios, olha, isso aqui é uma chamada. A pessoa tem interesse por hormônios, ela vai clicar e vai ler. Ó, isso aqui foi no dia 28 de maio, ó. Então ela vai clicar e vai ler aqui sobre hormônios. Então isso aqui chama muito mais atenção do que aquilo lá. Quer ver? Vamos ver a prova aqui. Esse teve 64 curtidas. E tem um texto bacana, um texto grande aqui. Deixa eu ver como é que está o teu texto, eu vou dar uma aproveitada. Minha apolipoproteína B está alta e agora ontem fiz um post sobre a ApoB e fiquei muito surpreso em ver que muitas pessoas nunca fizeram esse exame. É legal, tá? Tem termos técnicos, mas tá legal, porque depois você já reduz aqui para ApoB. Tá interessante, tá falando sobre proteína da carne. O texto tá bom, ele é um texto legal, ele é um texto bacana, eu acredito que as pessoas gostem de ler. E aqui tem a referência bibliográfica, muito legal. O que eu estou notando é que está faltando 2 coisas muito importantes lá do CFM, né? No capítulo 13, artigo 117 do Código de Ética do Conselho Federal de Medicina, ele pede que você coloque o seu CRM e seu RQE em todas as suas postagens. O que significa isso? Olha só, você tem o seu RQE aqui, mas esse RQE não está na postagem. Então, quando eu faço uma postagem dessa, eu tenho que identificar quem foi o médico que fez essa postagem, né? Então, aqui na imagem você não está usando nem o CRM, nem o RQE. E aqui embaixo também não. E eu notei isso na outra foto também. Isso pode levar a um processo. Outros colegas podem fazer uma denúncia lá para o CFM ou até o pessoal do CFM encontrar o seu perfil e realmente isso é contra a regra de publicidade. Sempre embaixo aqui no final de todas as suas postagens, você posta ali o seu nome, o seu CRM e seu RQE. Isso aqui sim, você não precisa postar o RQE lá na sua foto ou lá no seu perfil. Ele vem só aqui. Embaixo de cada uma das suas postagens tem que ter isso. Apesar de que eu vi que você passou todas as suas fontes, o que é muito importante, a referência bibliográfica é muito importante, só faltou mesmo identificar você como profissional. Eu acho que isso é o que... aqui estou vendo que está todo mundo sendo
Você está comentando, respondendo todo mundo, parabéns, isso é incrível. Então nós tivemos aqui, vamos ver o envolvimento agora, né? 11 comentários e 64 curtidas, então a gente teve 75 de envolvimento. Já nessa aqui, nós temos 80 e mais 21, nós temos 91 de envolvimento, 101 de envolvimento. Então olha só, 80 mais 21 comentários aqui, 101 de envolvimentos. Por quê? Porque está chamativo. Aqui eu tenho 30% a mais de envolvimento do que nessa imagem, porque essa aqui me chama atenção. Hormônios, beleza, eu quero ver sobre hormônios, eu vou clicar vendo. Aqui eu não entendo o que está escrito, o doutor me apobei agora, é muito bagunçado, assim, sabe? E as pessoas no Instagram, elas são muito visuais, então é muito importante que você mantenha essa segmentação visual, né? Aqui nós estamos falando novamente sobre ApoB, né? Aqui tem umas cápsulas meio bagunçadinhas aqui também. Não me passa muita seriedade quando eu vejo assim a coisa meio jogada, assim, meio, entendeu? Não sei se esse formato de comunicação é legal. Me passa meio bagunça, sabe? Eu olho isso aqui, já me dá uma cara meio bagunçada. Eu olho isso aqui, me dá uma cara meio bagunçada. Eu acho que dá para mudar bastante esse conceito aqui de bagunça. Aqui também tem um texto bem legal. Eu acho que às vezes dá um enter aqui entre um texto e outro para dar um respiro, né? Logo depois a gente já tem de novo aqui as referências. Essas referências poderia ser feito como você fez antes, num comentário, para não ficar tão poluído aqui, tão pesado, né? É um texto pesado para uma pessoa chegar assim e ler. Mas tá legal, tá bacana. Mais uma vez aqui comentando todo mundo. Eu acho que o caminho é esse, só tem que mudar um pouco a parte de design mesmo, a parte visual. Assim que a gente vê que isso aqui tudo, esse visual, ele é importante, então isso soma bastante para o teu crescimento, né? Acredito que já deu para você entender um pouquinho mais o que dá para melhorar, o que você pode mudar aqui e continue com a gente, continue seguindo todas as instruções lá do 15por7.com. O Dr. Reginaldo Rena é um dos nossos assinantes e os nossos assinantes têm, entre vários outros benefícios, também essas análises que a gente vai fazendo regularmente nas suas redes sociais, no seu Instagram e tudo mais. Até logo, Veloz! Nos vemos no próximo vídeo e nas próximas dicas que somam.